Achar aqui. Então, vamos começar sobre avaliação pré-operatória. Avaliação pré-operatória é um tema recorrente na prova do ENARE, da prova de cirurgia. Então, na prova de cirurgia, eles gostam muito desse tema, avaliação pré-operatória. O que foi que ele já cobrou? Ele já cobrou vários aspectos de avaliação pré-operatória, porém, o aspecto de medicações ainda não caiu muito. Então, acho que é uma questão forte. Todas as questões eu vou ficar falando um pouquinho assim, só, isso aqui é importante para vocês, certo? Então, só para vocês se atentarem e revisarem. Vão ter questões na prova que estão nesse material, isso é fato, não tem como negar. Vai ter questão da prova nesse material. Vai ser questão igual? Não, não vai ser igual, vai ser o tema. Então, você anota o tema e, claro que isso é muito intuitivo, né? Mas anotem o tema para vocês estudarem depois. Então, quando eu falar, só esse assunto é muito importante, vocês fazem um asterisco e se você tiver alguma dificuldade, você revisa. Ok? Então, esse assunto de avaliação pré-operatória é um assunto bastante importante. A gente vai falar um pouquinho sobre medicamentos. Então, quais são os medicamentos que a gente deve suspender antes da cirurgia? Uma das principais complicações da cirurgia é o sangramento que não é controlado. Então, de cara, a gente já pensa, medicações que são anticoagulantes. E para essa medicação anticoagulante, eu precisaria saber o tempo de meia-vida dela. Então, você olha o tempo de meia-vida e vê a quantidade de dias para suspender. Mas como é que eu decoro isso? Infelizmente, você teria que saber o tempo de meia-vida das medicações. Mas a prova do ENARE, no caso do Instituto AUCP que está preparando, ele não cobra essa decoreba numérica. Ele vai dar uma questão um pouco mais aberta para você trabalhar em cima disso. Então, eu trouxe aqui um resumo das principais medicações que são cobradas, para você se lembrar e ficar mais fácil para a prova. Antes de falar dessas medicações que precisam ser suspensas, a gente tem que lembrar que as que não precisam. As que não precisam são essenciais. Imagina, o cara tem pressão alta. Aí, ele toma medicação há 5 anos. Se ele tirar a medicação, vai para 180 por 110. Eu vou suspender? Claro que eu não vou suspender. Eu não vou tomar no dia. Mas eu não preciso suspender previamente. Ok? O que mais? Antidiabético. O cara toma lá insulina. Eu vou suspender a insulina? Não, jamais. Então, doenças crônicas sistêmicas que precisam de um controle um pouco mais rigoroso, eu não suspendo. Então, você tem o que? Antihipertensivos, insulina, broncodilatadores, imunossupressor, corticoide. Então, o cara lá tem uma doença autoimune, precisa tomar corticoide, você não vai suspender. Inclusive, você tem que manter durante a cirurgia. Então, corticoide, se ele já faz uma dose, por exemplo, de prednisolona 1 mg por quilo, você tem que... É uma dose importante, uma dose, inclusive, imunossupressora. Então, você precisa manter durante a cirurgia para evitar o quê? Síndrome de Cushing, né? Ou seja, o paciente ele pode ter, ele está com o eixo totalmente inibido. Você tirou o corticoide, ele pode ter uma insuficiência adrenal e ter distúrbios hemodinâmicos durante a cirurgia e no pós-operatório. Então, você tem que repor esse corticoide. Eu reponho qual? Um com potencial mineral a corticoide, que é a hidrocortisona. Então, se ele toma corticoide cronicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a hidrocortisona no intraoperatório. Vai cobrar dose? Não, não vai cobrar dose. A gente tem que fazer com tempo de meia-vida de pelo menos 8 horas, que é o tempo de meia-vida da hidrocortisona. No intraoperatório e no pós-operatório. Até quando, Max? 24, 48 horas, mas esse tempo depende do tempo que ele vai conseguir voltar a tomar a medicação oral. Então, assim que ele começar a dieta oral, você vai retornar, dar o corticoide na dose que ele já tomava previamente. Qual a dose? Você tem que fazer a equivalência da dose. Então, essa prova, ela gosta de perguntar isso. Só, qual dose? Ele não vai falar a dose, né? Mas como eu faço a equivalência da dose só? Então, você tem que pegar a dose prévia e fazer a conversão para a hidrocortisona. Você vai precisar calcular? Provavelmente não. Você precisa entender esse conceito para a prova. Agora, suspensão. Essas são as clássicas. Existem as suspensões clássicas. Por exemplo, antiagrante plaquetário, como a S. A gente tem que suspender 7 a 10 dias, que é o tempo de meia-vida da plaqueta. Então, você passa aí de 7 a 10 dias antes da cirurgia. Max, eu tenho que suspender o AS para todas as cirurgias? Não. Então, cirurgias, principalmente
cardiovasculares, um paciente que tem um risco cardiovascular muito alto, eu não suspendo. Não preciso suspender o AS. Então, você faz em vigência do AS. O que eu não posso fazer é com dupla agregação. AS mais clopidogrel. Aí eu não posso fazer. Aí o clopidogrel eu tenho que suspender. O AS é passível de você fazer uma cirurgia, sim, mas com clopidogrel não. Inclusive, com o clopidogrel, com dupla agregação, eu não posso fazer nem acessar, ou seja, bloqueio de neuroeixo. Então, eu não posso fazer hack, pedural. Então, existem pontos de vista anestésicos também na suspensão do clopidogrel. Então, AS eu posso fazer, de preferência eu suspendo. Se o paciente tiver alto risco cardiovascular, eu não suspendo. Dupla agregação, não. Dupla agregação eu tenho que suspender. Quanto tempo que eu suspendo o clopidogrel? 5 dias. Certo? Se o paciente tem alto risco cardiovascular, 3 dias. Então, lembrando que eu tenho que deixar uma menor janela possível desse paciente sem antiagregação. O que mais? Se ele toma outro anticoagulante, principalmente hoje, os pacientes eles têm usado muitos anticoagulantes orais, né, do fator 10 ativado, como a rivaroxabana. É o famoso Xarelto, que inclusive foi usado muito no COVID, né, como anticoagulante oral. E você tem que respeitar o quê? O tempo de meia-vida do Xarelto. Então, eu suspendo quanto? Aqui é uma orientação genérica de 5 dias, mas se você usa o Xarelto, você deveria suspender em torno de 2 a 3 dias antes. Ok? Se for um paciente de alto risco, você poderia manter ele com outras medicações do intraoperatório, certo? No pós-operatório, como heparina, enfim, se for um paciente com alto risco para tromboembolismo venoso. Ok? Então, Xarelto, inibidores, né, do fator 10 ativado. Se você perguntar assim, Max, a OCP no ENARE já repetiu uma questão? Apenas uma questão repetiu praticamente igual, que foi anticoagulantes orais, que foi do Xarelto, a rivaroxabana. Mas por que eu acho que ele repetiu? Porque foi anulada no ano. Então, anulou no ano, no outro ano, ele foi lá e fez a questão corretinha para fazer. Mas essa foi a única questão que veio praticamente igual. Não teve nenhuma outra questão que eles repetiram praticamente. Certo? Antidiabetes. Pode acontecer dele falar um pouquinho sobre a metformina. Eu preciso suspender metformina? Não mais. Aquele risco teórico de acidose lática no intraoperatório, hoje já caiu por terra. Tá certo? Então, você pode fazer cirurgia tomando a metformina. Ok? Você suspende no dia. Não dá para tomar medicamento oral no intraoperatório. Então, você troca por insulina e no pós-operatório você vai usar insulina. Ah, Max, mas ele vai fazer um exame de imagem contrastado e ele já tem uma lesão de creatina ali, uma creatina ali mais tocada. Aí você considera suspender a metformina nesses casos bem individualizados. Então, a suspensão da metformina pré-operatória, ela está mais individualizada. Não é uma suspensão geral. Imagina, você tem uma lesão de pele. Você vai tirar uma lesão de pele. Você vai suspender metformina? Não vai, não faz sentido. Você vai fazer uma cirurgia cardíaca, uma troca de válvula aórtica. Bem, aí seria interessante você suspender, né, e fazer um controle mais rigoroso para evitar aquela possível, muito mais teórico do que prático, acidose lática devido ao uso da metformina. Anti-inflamatório. O anti-inflamatório ele tem um potencial efeito anticoagulante. Ele inibe ou a fosfolipase A2 ou a ciclooxigenase, então ele tem um potencial de sangramento intraoperatório. Alguns mais, outros menos. Então, se aparecer uma questão nesse sentido, você tem que lembrar que existe alguma recomendação, com uma evidência muito baixa, de suspensão de anti-inflamatório, que você possivelmente está usando por algum problema ortopédico, né? Usando anti-inflamatório cronicamente que não seja isso, né? Então, o AINE, né? Uma dor osteomuscular, e seria interessante você suspender em torno de 3 dias. Mas, Max, no pós-operatório você faz AINE, realmente você faz AINE, por isso que não faz muito sentido você suspender. Mas alguns estudos mostram, certo? Principalmente cetorolaco, um aumento do sangramento intraoperatório. Então, existe mais ou menos essas considerações em relação aos AINEs. Então, resumindo, medicações essenciais para doenças como diabetes, hipertensão,
a asma, convulsão, enfim, essas medicações, elas você não precisaria suspender, ok? Eu suspendo anticoagulantes, medicações que possam aumentar o sangramento intraoperatório, ok? Outro aspecto da avaliação pré-operatória que também eles gostam de cobrar são os critérios de suspensão de cirurgia. Então, você tem que avaliar o paciente clinicamente para saber se essa cirurgia vai ser suspensa ou ela vai prosseguir. Claro que é uma cirurgia eletiva. Se é preciso cirurgia de urgência, você não vai discutir isso. Mas esses critérios cardiovasculares, a banca ela já gosta de dar de abordar essa avaliação mais criteriosa e individualizada de cada paciente. Então, quando você olha o paciente está com cirurgia marcada, e se porventura ele está com uma dor abdominal, você não vai suspender. Né? Vamos raciocinar. Não, o paciente está sentindo uma palpitação. Você fez o eletro, está normal? Você não vai suspender. Mas quando é que eu suspendo uma cirurgia que o paciente já chegou ali para ser operado? Né? Então vamos lá. Se o paciente tiver, parece óbvio, mas isso é cobrado em provas, né? Se o paciente tiver com a síndrome coronária instável, se está com dor retroesternal, mas você tem que suspender. Tem que suspender e ir para avaliação cardiológica e possivelmente fazer uma intervenção com cateterismo e avaliar essas artérias coronárias. Se o paciente, que inclusive já foi motivo de questão de prova, né, do ENARI, a insuficiência cardíaca descompensada. Era um paciente que tinha uma cirurgia eletiva e chegou com insuficiência cardíaca descompensada, com dispneia, congestão, estertor em bases. Então, essa cirurgia não pode prosseguir. Lembrando que é uma cirurgia eletiva. Se ele for operado por qualquer outro motivo que não seja, isso não vai acontecer. Arritmias importantes, que talvez eu acho que isso seja um assunto que ele possa cobrar. O paciente vai apresentar alguma arritmia e você perguntar, esse paciente deve prosseguir com a cirurgia ou a gente deve suspender e fazer uma reavaliação? Então, não é qualquer arritmia. Se ele fizer uma bradicardia sinusal, não faz sentido. Então, bloqueio atrioventricular de alto grau, tipo MOPS 2, ou BAVT, você tem que passar um marca-passo para depois fazer a cirurgia. Arritmia ventricular sintomática. Supraventricular menos, mas ventricular sintomática. O paciente está com taquicardia, sudorese, teve algum episódio de síncope, com taquicardia, você tem que fazer. Supraventricular com acima de 100 batimentos por minuto. Certo? Pode pegar o material que está aí na frente. Então. Tem aqui essas cadeiras. Doença valvar, bradicardia sintomática e doença valvar cardíaca grave. Vou contar só um exemplo. 2 exemplos. Pacientes que aconteceram comigo, até para ilustrar. O paciente ia fazer uma biópsia de próstata. Biópsia de próstata. E previamente ele não tinha nenhuma comorbidade. Quando entrou na sala estava com FA. Um FA de alta resposta. O procedimento de biópsia de próstata é um procedimento muito simples e rápido. Se fosse um FA de baixa resposta, não faria sentido suspender. Mas como era FA não conhecida de alta resposta, suspendeu a cirurgia. Inclusive, a filha do paciente é médica cardiologista. Ela ficou, né? Isso foi uns 3 meses atrás. Ela foi direto para o hospital do coração, enfim, fez a cardioversão, o paciente depois veio fazer em ritmo sinusal. Se fosse baixa resposta não fazia sentido, mas como é de alta resposta, a gente faz, ou seja, uma taquicardia que tenha ali acima de 100 batimentos por minuto. Outra questão, um paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção de 20%, ele ele tinha lesão obstrutiva em coronárias, não fez a revascularização por falta de condições clínicas. Estava internado na UTI, entubado, com dobutamina a 5 microgramas por minuto. Esse paciente ele não tem como se fazer uma cirurgia eletiva, sendo que, infelizmente, ele teve uma hérnia encarcerada. Ele tem que ser operado. Então, a gente não avalia pré-operatório de condições cardiovasculares para operar. Max, mas ele precisava fazer uma angioplastia. Sim, mas não dava mais tempo. Então, eu não vou fazer. Então, urgência, não. Ele foi operado, infelizmente, faleceu no intraoperatório.
mas a gente está resguardado porque é uma cirurgia de urgência. Então, cirurgias de urgência, a gente não suspende. Se tiver uma condição cardíaca ativa grave, você tem que suspender. Ok? Então, esses são os dois pontos principais de avaliação pré-operatória. E vamos agora para a primeira questão. Um paciente com diagnóstico recente de insuficiência cardíaca descompensada, classe funcional 4 da NIRA, está agendado para fazer uma cirurgia eletiva. Quais são os fatores que devem ser considerados na avaliação pré-operatória desse paciente e em que circunstâncias a cirurgia eletiva deve ser adiada ou cancelada? A. Presença de arritmias benignas não influencia na decisão de adiar a cirurgia. Né? Pacientes com angina instável não requerem adiamento da cirurgia desde que estejam em uso de medicação apropriada. Lembrando que a angina instável é uma condição que precisa de intervenção imediata. Insuficiência cardíaca descompensada, no caso é dele, né, classe funcional 4, é um fator que sugere a necessidade de adiamento da cirurgia eletiva. A gente tem que considerar isso. D. Estenose valvar cardíaca grave com a estenose aórtica grave. Não influencia na avaliação pré-operatória. Algumas alternativas vão ver assim bizarras, né? Então, assim, ele vai dar a cara para vocês, ó, não influencia. Até porque você não pode deixar todas as alternativas deixando o aluno raciocinar. E letra E, bloqueio atrioventricular de alto grau não é um fator que requer adiamento da cirurgia eletiva. E aí, qual a resposta? Letra C de casa, né? A insuficiência cardíaca é um fator que sugere a necessidade de adiamento da cirurgia. Tudo bem? Todas as questões são autorais. Não tem nenhuma questão. Na verdade, deve ter 3 questões apenas de GO, que eu peguei da prova de GO da EBSER, feita pelo Instituto de LCP. Eu fiz uma mudançazinha, porque às vezes as questões são um pouco mais, com nível de complexidade maior, e fiz. E tem uma questão que eu peguei de outro cursinho preparatório que eu coloquei, mas as 96 questões são autorais. Certo? Ok, letra C. Segundo aspecto, segundo tópico que é importante na prova de cirurgia, que é as complicações no perioperatório. A gente já falou no passado, que as complicações mais temidas é o sangramento, e no pós-operatório imediato ou até tardio, é o tromboembolismo venoso, que deve ser combatido de forma medicamentosa ou mecânica no pós-operatório para você evitar complicações. Em relação ao tromboembolismo, existem alguns fatores de risco. E a prova do ENAR adora cobrar fator de risco. Ela não cobra dose e especificidades de algumas doenças, mas ela gosta de cobrar avaliações e fatores de risco. E aqui a gente trouxe para vocês um pouquinho do resumo, tudo bem? Você quer pegar o material ali, ó? Pode vir para cá. Alguns fatores de risco para o tromboembolismo venoso. Primeiro, idade avançada. Lembrando que a idade avançada, ela não aumenta de forma isolada a chance de complicações intraoperatórias. Porque hoje já se sabe que existem idosos muito rígidos. Então, as complicações intraoperatórias elas não são aumentadas especificamente só pelo aumento da idade. O problema do aumento da idade é que você acumula comorbidades. Então, o paciente com avançada idade, ele vai aumentando a quantidade de comorbidades possíveis. Então, resistência insulínica, ou hipertensão, enfim, aterosclerose, e isso pode aumentar a chance. Mas isso está descrito como um fator de risco para o tromboembolismo venoso. Se você deve considerar como idade, fator de risco para tromboembolismo venoso. Acima de 40 anos, mas principalmente acima de 60 anos, idosos. Tudo bom? Tranquilo. O que mais? Obesidade e tabagismo são condições bem óbvias, né, que podem aumentar a inflamação e síndrome metabólica. São condições que podem aumentar o risco de tromboembolismo venoso. E o paciente que já tiver algum outro histórico médico, que talvez aí pode pegar um pouquinho a questão e a gente não está atento. Mas, por exemplo, o paciente já foi internado, já teve uma cateterização venosa central, certo? Essa cateterização venosa central levou a estase sanguínea, levou, por exemplo, à formação de pseudoneurismas, tá? O paciente possivelmente ficou grave.
Então, isso pode ser também um aumento da chance de tromboembolismo venoso. Isso é um fator importante. Além da história prévia, tromboembolismo, insuficiência cardíaca, neoplasias pelo seu potencial trombogênico, assim como as quimioterapias, e o fator mais reversível que a gente deve se atentar é a imobilização prolongada e restrição ao leito. Esse sim é o que a gente consegue combater. Além do politraumatismo, trauma raquimedular e fraturas, ou seja, o trauma, o câncer e as doenças inflamatórias sistêmicas, elas aumentam a chance do tromboembolismo venoso. Para medidas para a profilaxia do tromboembolismo venoso, o que pode estar escrito na sua prova é deambulação precoce. A gente precisa movimentar as panturrilhas, que é o nosso segundo coração, que ele, né, consiga contrair, e evitar a estase e o tromboembolismo venoso. Métodos mecânicos, como a compressão pneumática de membros inferiores, e métodos químicos, como a heparina de baixo peso molecular, no caso o Clexane, no pós-operatório. Então, essas são medidas. Eu preciso fazer a associação delas. Se o paciente tiver múltiplos fatores de risco, eu associo essas medidas. Lembrando que paciente, terapia intensiva cai na prova de cirurgia. Então, ele pode trazer para você o seguinte: paciente internado em terapia intensiva com plaquetopenia, uma plaqueta de 60 mil, com fator de risco para tromboembolismo venoso. Qual o método que a gente usa? Método mecânico. Não faço, você suspende o Clexane, suspende a heparina se estiver uso e faz uso de métodos mecânicos como compressão pneumática. Essa é a conduta e um estilo de questão que eles gostam de cobrar. Existem algumas condições específicas como varizes em membros inferiores. Pode estar presente. Síndrome nefrótica, vasculites e hemoglobinuria paroxística noturna. Aí você puxa um pouquinho mais para algumas condições específicas que também podem aumentar a chance de tromboembolismo. Isso também pode estar presente em alguma alternativa para você raciocinar. Se você nunca tivesse atentado para isso antes, pode ser que você se atrapalhe na hora da questão. Gestação, puerpério, anticoncepcional em altas doses, um acidente vascular prévio e também alguma compressão vascular causada por tumor, que vai levar a estase venosa e aumentar esse tromboembolismo venoso, a chance de tromboembolismo venoso. Como é que eu decoro isso? Não tem que decorar, você tem que ver uma vez, anotar, se atentar, sublinha, para poder que, quando aparecer essa prova, isso na prova você vai ter alguma atenção maior, mas eu acho que isso é um assunto muito quente para aparecer na prova. Então vamos lá, questão número 2. Quais dos seguintes são considerados fatores de risco para tromboembolismo venoso? Pressão arterial elevada, histórico de diabetes. Então, ele vai tentar lhe puxar para isso, tudo bem? Então, pressão arterial, só hipertensão e histórico de diabetes, aí você pensa, são doenças inflamatórias sistêmicas. Enfim, né? Atividade física regular, não, né? Em uma dieta balanceada, pelo contrário. Obesidade e imobilização prolongada, sim. Então, esses são fatores clássicos, os mais importantes. Uso moderado de álcool, não. Histórico de varizes, sim. Aumenta a chance de tromboembolismo venoso. Exposição ocasional ao tabaco. Então, você poderia pensar aí num tabagismo passivo? Poderia, né, ter alguma influência. Histórico de alergias, não. Então, você vê que ele puxa aí para histórico, então isso não deixa bem claro para vocês, mas as complicações, os fatores de risco clássicos para o tromboembolismo venoso, obesidade e imobilização prolongada. Ok. Vamos agora falar um pouquinho sobre anestesia. Isso aqui a gente está comentando a prova de cirurgia, certo? Então, a prova de cirurgia. Que anestesia é um assunto que cai incrivelmente. Ele cobrou suspensão de anticoagulante e catéter de peridural. Uma questão altamente específica que normalmente não é cobrada em outras bancas. Então, possivelmente, tem um anestesista nessa elaboração de questões. E pode ter algumas questõezinhas de anestesia, sim, talvez um pouco mais específicas. Só para tirar uma dúvida aqui, quem vai fazer anestesia? Levanta a mão aí. Pessoal esperto, né? Muito bem. Vamos lá. Então, agora o que não foi cobrado ainda em anestesia? Ele já cobrou RAC, já cobrou PERI, já cobrou anestésico local. O que não foi cobrado ainda foi via aérea, que é um assunto clássico.
e num assunto não somente relacionado à anestesia, mas relacionado também à clínica médica e terapia intensiva. Então, esse assunto talvez seja um assunto forte. E o engraçado que eu acho desses aulões, faz muito tempo que eu não dou aulão, né? Eu dei aulão na época do vestibular, que eu era professor de cursinho de biologia, inclusive. Mas é que quando você tem uma questão que você assistiu hoje, um tema, e você abre a prova, você viu esse tema, rapaz, chega a dar aquela confiança, só, vai dar certo, né? Você vai dizer que rapaz, vai dar certo. Dá logo um arrepio, assim, só, opa, deu certo, entendeu? Então, alguns desses temas podem ter um impacto muito positivo do ponto de vista motivacional na hora da prova. E eu acho que Vieira é uma coisa interessante. Vou trazer aqui dois conceitos clássicos de avaliação de via aérea, que é o Mallampati, Cormac-Lehane e o manejo de via aérea. Então, a classificação de Mallampati é bem simples. Para você não ficar decorando e não ficar com filigrana ali na prova, não, como é que é aquele negócio? Em 2 é a úvula, é a língua, enfim. Vamos começar pelo 4? O 4 você não vê nada, lembrando que você quer ver via aérea, né? Então, você só vê o palato do paciente. Você só vê o céu da boca, você não consegue ver nada. Agora vamos facilitando. Vamos ver mais um pouquinho? Bora. Vamos ver um pouquinho a base da úvula? Porque você vai abrindo mais a boca, você consegue ver a base da úvula. Vamos abrir mais um pouquinho? Bora. Aí você já consegue ver o quê? Já consegue ver a úvula, certo? E na classe 1 você consegue ver os pilares amidalianos. Então é bem tranquilo. Eu acho que é mais fácil você relembrar na hora da prova o Mallampati começando do pior. O pior é só palato, base de úvula e amígdala. Quem vê o amígdala vê tudo, né? E existe um Mallampati 0, que é quando você consegue ver a epiglote, que é mais comum em mulheres jovens. Alguém tem Mallampati 0 aqui, não? Ou não sabe, né? Depois olha, né? Lembrando que o Mallampati 0, a gente não pode avaliar deitado. Tem que ser sentado. Ok? Então isso pode ser uma filigranazinha de avaliação. E a gente não consegue avaliar Mallampati de forma fidedigna em crianças. Então tem que ser um paciente pelo menos orientado. Na urgência é difícil você avaliar o Mallampati, que é uma questão que ele pode abordar isso. Na urgência é difícil avaliar o Mallampati porque o paciente está hipoxêmico, às vezes desorientado, rebaixado, e ele não vai ser cooperativo para avaliação do Mallampati. Então é um tema, uma abordagem que eles podem fazer de forma diferente. Quem chegou depois, só estou explicando novamente, mas o slide eu vou mandar para vocês. Então vou mandar os slides, então o que tiver no slide vocês não precisam anotar. Mas anotem o que eu vou falando, assim, de considerações a mais, fiquem à vontade. Mas só para orientar aí quem chegou depois. E o Cormac-Lehane, que é uma questão que eu aposto que vai cair, porque o Mallampati já é muito batido e muito antigo. E já se sabe que, pode estar escrito em alguma alternativa para vocês interpretarem, que o Mallampati, ele não é um preditor muito acurado de via aérea difícil. A gente precisa ter o Mallampati com outros preditores. Mallampati 3, 4 é via aérea difícil? Não, é um dos preditores. O paciente pode ter o Mallampati 3, 4, porém, ele pode ter uma via aérea muito fácil. Você tem que lembrar disso. Então, na associação da via aérea difícil, a gente tem que associar, na avaliação da via aérea difícil, a gente precisa associar com outros preditores. E o Cormac-Lehane não é preditor de avaliação de via aérea pré-operatória. O Cormac-Lehane, a gente avalia ele durante a laringoscopia. Você não tem como avaliar um paciente antes de intubar, Cormac-Lehane. A gente só avalia ele durante a laringoscopia. E ele é importante na avaliação porque você pode antecipar ações. O Cormac-Lehane está difícil, então você já chama ajuda e pede um dispositivo auxiliar da intubação. Uma questão que eu acho que pode acontecer é que, como existe um anestesista nessa banca, vai ter uma questão de anestesia, ele cobrar o uso de dispositivo auxiliar para intubação como o BUGE. Quando é que eu uso o BUGE? É quando eu não vejo a corda vocal. Eu vejo só a epiglote caída na sua frente. Se tiver uma epiglote zona cair na sua frente, eu vou passar o BUGE por debaixo da epiglote. Ok? E qual seria esse Cormac? A gente vai do mesmo jeito. Para facilitar a memorização do Cormac na prova, se você tem alguma dificuldade de memorização, começa do
Testando. Acho que voltou agora, né? Oi? Voltou, né? Sim, voltando. Então, começa lá do Cormac-Lehane 4. Você não vê epiglote, não vê glote, você não vê nada que você gostaria de entubar. Vamos para 3. Você consegue ver a epiglote. Mas eu não vejo nada de glote, mas o meu objetivo é ver a glote. No 2, você consegue ver a parte posterior da glote e 1 você vê tudo. Então é bem fácil. 4, não vejo nada. 3, eu vejo a epiglote caída na sua frente. O 2, eu vejo um pedacinho da glote. E 1, eu vejo a glote toda para entubar. Ok, entendi, Max. Mas quando é que eu uso o buge? Você vai usar o buge quando você não conseguir ver toda a glote. 2 e 3. Eu uso o buge no Cormac-Lehane 4? Não, porque eu não estou vendo nada. Eu vou botar esse buge aonde? Então, lembrando que buge não é um dispositivo auxiliar para intubação às cegas. Eu preciso ver alguma coisa. Então, isso pode ser uma questão que eles podem lhe abordar na prova. Principalmente porque tem um anestesistazinho. E quando você vai fazer o manejo da via aérea, a gente tem que entender um pouco a sequência desse manejo. Lembrando que o fator principal é você manter o paciente vivo. O paciente vivo é um paciente bem oxigenado. É um paciente que você precisa fazer uma ventilação com máscara facial. Você vai lá ventilando ele, vai mantendo ele vivo. Aí você decide entubar. Você faz a laringoscopia e intuba. Caso você não consiga visualizar a laringoscopia, você pede um dispositivo auxiliar para intubação. Mas se eu não vejo nada, eu fiz a laringoscopia, Cormac-Lehane 4, não vejo nada. O que eu faço? Eu desisto de entubar. Lembrando que ninguém deve entubar as cegas. Aí você pode fazer o quê? Uma máscara laríngea, que eu acho que é uma questão que pode cair para vocês, que é um dispositivo supraglótico. Então, Cormac-Lehane 2, Cormac-Lehane 1, intubação endotraqueal. 2, 3, buge. 4, máscara laríngea. Lembrando que o paciente já está induzido para ser intubado. Então, acho que isso é uma consideração importante que vocês têm que fazer. Passei o dispositivo supraglótico, a máscara laríngea. Não ventilou bem? Aí eu vou para a via aérea cirúrgica emergencial, que é a crico. Ok? Então, esses são os pontos que podem ser abordados na prova. Então, vamos agora para a questão número 3. Um paciente que será submetido a uma cirurgia foi indicado para anestesia geral pela equipe de anestesia. Assinala a alternativa que apresenta somente informações corretas sobre a anestesia geral e a via aérea difícil que podem ser fornecidas ao paciente. Letra A. A anestesia geral é uma opção mais segura para pacientes com histórico de problemas respiratórios, pois mantém a via aérea permeável, pérvia, né, durante todo o procedimento. Vamos fazer só uma consideração em relação a esse aspecto aí. Se o paciente ele tem comorbidades pulmonares, se eu manipular a via aérea, eu aumento a chance de complicações respiratórias. Então, é o contrário. Se o paciente, por exemplo, está com DPOC descompensado, eu não faço, se for possível, eu não faço anestesia geral. Eu faço o quê? Um bloqueio, faço uma raquianestesia, se for aplicável, é isso. Então, lembrando que pacientes com complicações pulmonares, pode ser um pouco intuitivo você achar, é melhor deixar já entubado? Não, é melhor você não manipular a via aérea. Então, o conceito é o contrário. Que eu acho que esse conceito é importante para a prova. Então, complicação respiratória evita manipulação. Por exemplo, paciente pediátrico com histórico de infecção de vias aéreas superiores. Criança, ela pode ter ali 3, 4 infecções de via aérea durante a primeira infância ao ano. Principalmente, isso pode ser aumentado se ela já frequentar creche ou escola. Então, você aumenta a quantidade de infecção de vias aéreas. E ela precisa ser operada. Vai ser difícil, às vezes, quem tem criança sabe, você encontrar uma janela de totalmente assintomático do ponto de vista respiratório. Então, vai ser difícil encontrar esse tempo. Então, o que você tem que fazer? Se for um procedimento não urgente, mas um procedimento que precisa ser realizado, como, por exemplo, um método diagnóstico para um câncer, ela não tem urgência, não é uma cirurgia de urgência. Ela precisa fazer uma coleta de medula para avaliação
ou de líquido, né, de medula óssea para avaliação de uma possível leucemia, e ela está gripada, o que eu faço? Eu não manipulo a via aérea, eu faço apenas a sedação. Então, é nesse caso. Então, se o paciente tem complicação respiratória, eu fujo da via aérea, não é o contrário. Letra B. Em casos de via aérea difícil, a intubação endotraqueal é frequentemente a primeira escolha para garantir uma via aérea segura. É o que a gente gostaria, mas lembrando que se a via aérea é difícil, a gente não deve condicionar a nossa conduta simplesmente para a intubação endotraqueal. A gente tem os dispositivos supraglóticos e a via aérea cirúrgica emergencial. Letra C. A anestesia geral é contraindicada em pacientes com histórico de alergias a anestésicos locais. Então, existe alergia a anestésico local? Existe, mas é muito raro. São poucos casos no mundo. O que é mais comum é alergia a conservantes, como o PABA, o ácido paramino benzoico. Então, o paciente você vai usar, principalmente os frascos ampolas, que tem aquela borrachinha que é a multidose, ele precisa ter algum conservante, no caso, o ácido paramino benzoico. E alguns pacientes têm alergia ao ácido paramino benzoico. Mas existe paciente que tem alergia ao anestésico local? Existe. Mas isso não contraindica uma anestesia geral, até porque eu posso fazer anestesia geral sem utilizar anestésico local. Você faz opioide, faz indutor, um hipnótico, e faz um bloqueador neuromuscular. Então, não é uma contraindicação. Na verdade, se ele tiver alergia a anestésico local, eu tenho que contraindicar os bloqueios. E, no caso, a anestesia geral seria a indicação principal. Letra D. O uso de dispositivos supraglóticos é uma alternativa eficaz para manter uma via aérea cirúrgica, uma via aérea adequada em situação de via aérea difícil. Sim. Então, nesse caso, se eu tenho uma via aérea difícil, eu desisto de intubar e passo a um dispositivo supraglótico. Letra E. Em situações de via aérea difícil, o paciente pode permanecer consciente durante a indução da anestesia para facilitar a manutenção da ventilação espontânea. Quando você fala assim, consciente, eu coloquei aqui meio para confundir, né? Você pode fazer intubação acordado? Posso. Mas na medida que você faz a indução não, o conceito de indução anestésica é sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular. Então, já confundo o conceito. Então, eu coloquei essa alternativa para a gente lembrar. Em caso de via aérea difícil, eu posso intubar acordado, mas a anestesia e a indução não pode ser com o paciente acordado. Ele tem que dormir durante o procedimento, de preferência. Ok? Então, resposta correta, letra D de dado. Vamos agora para complicações no período perioperatório. Uma questão que pode aparecer na prova é em relação à febre perioperatória e a origem dessa febre. Inclusive, já foi uma questão que caiu na prova do Enário, foi uma questão de hipertermia maligna. Então, em relação a essa questão, a gente vai abordar os outros conceitos que podem estar associados à febre dentro do operatório, como o diagnóstico diferencial de hipertermia. Todas as questões do material foram baseadas em temas relevantes para a prova. Então, o febre no intraoperatório, o que a gente tem que imaginar? Se ele está sentindo febre dentro da cirurgia, possivelmente pode ter sido de um problema que ele já tinha. Não é incomum você fazer cirurgias, principalmente de urgência, em pacientes que já estão com febre. E ele vai ter essa febre no intraoperatório. Então, a infecção pré-existente é uma das causas de febre intraoperatória, que é a mais comum. A menos comum foi a que caiu na prova, que é a hipertermia maligna, que é associada ao uso de bloqueador neuromuscular e anestésico inalatório. Então, quando você tem associação de anestésicos inalatórios com a condição genética, uma predisposição genética, o paciente pode desenvolver a hipertermia maligna, como também o uso de bloqueador neuromuscular, como a succinilcolina, também pode precipitar a hipertermia maligna. Outra questão, outro fator que pode levar à febre intraoperatória são as reações transfusionais, que também já foi motivo de prova não em relação, de questão de prova não em relação
a febre, mas a trale, que é uma lesão inflamatória relacionada à hemotransfusão. Então, a febre por reação transfusional pode aparecer dentro de um operatório. Então, como diagnóstico diferencial de febre intraoperatória, nós temos infecção pré-existente, que é a mais comum, hipertermia maligna é a mais rara, e se o paciente tomou sangue, ou ele deu uma sugestão na questão que o paciente precisou de sangue, por exemplo, fez uma cirurgia ortopédica grande, com grande perda sanguínea, que tomou hemoderivados, então você vai ter que ter essa associação também de febre relacionada à hemotransfusão. Lembrando que durante a hemotransfusão, é recomendado o controle de temperatura contínuo durante a hemotransfusão. Eu sei que talvez em muitos serviços nos quais vocês trabalham ou já frequentaram, não faz isso. Não precisa ser necessariamente contínuo, mas eu preciso medir a temperatura antes, durante e depois da hemotransfusão, porque é uma complicação comum relacionada à hemotransfusão, de hemocomponentes no geral, não necessariamente só sangue. Até porque, lembrando que a transfusão de hemocomponentes não deixa de ser um transplante de tecido. Estou pegando tecido de outra pessoa, cheio de antígenos diferentes e entregando em outro paciente. A reação febre... Pode falar. Joia, dos fatores, né? Joia. Então, a hipertermia maligna é uma doença genética, certo? Que levam a predisposição a reações do tipo catabólicas, com aumento da temperatura, relacionadas ao uso de anestésicos inalatórios e a succinilcolina, certo? Então, se o paciente tem hipertermia maligna, eu tenho que fazer anestesia venosa e não usar a succinilcolina. E eu tenho que investigar também a família, porque é uma condição genética. E, sim, aí vamos lá. Febre devido à transfusão de hemocomponentes. Pode perguntar à vontade, certo? Pode interromper em qualquer momento, viu? Se tiver para a gente conseguir progredir. E lembrando que a aula vai ficar gravada, vocês vão poder assistir depois. Hemocomponentes, a gente tem que lembrar que febre devido à reação à transfusão de hemocomponentes não é uma contraindicação. Se o paciente teve febre porque tomou sangue. Eu não posso fazer sangue? Não, você pode sim fazer. Você tem que estar preparado, pode fazer antitérmico durante a reação. Você tem que examinar esse sangue, ver se a compatibilidade está ok, mas não é contraindicação. Febre nas primeiras 72 horas pós-operatórias. Aí são questões clássicas de residência, como, por exemplo, a telectasia, que é a principal causa. Então, principal causa de febre intraoperatória, infecção prévia. Principal causa de febre nas primeiras 72 horas, a telectasia. Principalmente em qual tipo de cirurgia? Cirurgia no abdômen superior. Então, cirurgias mais dolorosas que levam a alguma restrição na ventilação espontânea do paciente. Esse paciente vai fazer uma hipopneia, uma diminuição da amplitude da respiração e pode levar a quadros de atelectasia, que é muito comum. Mas pode ser infecção, Max? Pode. Mas de qual infecção? De alguma bactéria mais potente, mais agressiva, entendeu? Um estafilococcus, um streptococcus ali, que tem uma patogenicidade maior, tem um potencial de agravamento de agudização maior. Então, não é qualquer bactéria que vai levar isso, não. Clostridium. Então, não é qualquer bactéria que vai levar uma infecção para ter febre nas primeiras 72 horas, não. Febre nas primeiras 72 horas, você tem que pensar em outras causas, não infecção. Ok? E temos as febres, a febre que pode acontecer depois, ali terceiro, quinto dia. Quais são? Aí você já pensa infecção do trato urinário, o paciente passou uma sonda, uma pneumonia. Quinta, sétimo dia, aí você pensa em infecção de ferida operatória, fístulas e decências. Aí você já pensa em complicações mais relacionadas ao procedimento. Ok? Então vamos agora para a questão número 4. Durante a cirurgia eletiva de artroplastia do quadril, então já vem uma cirurgia ortopédica grande, aí a questão já vai lhe dar algumas sugestões sobre raquianestesia e anestesia venosa total. Então, quando ele bota venosa total, o que ele já está dizendo para você? Já está dizendo que provavelmente não pode ser hipertermia maligna. Então, já vai a dica, tá certo? Sangramento importante e necessidade de reposição de hemocomponentes. Um paciente de 62 anos desenvolve febre repentina, atingindo 38,9. Ele não apresentava febre antes da cirurgia. Ao avaliar esse quadro, o anestesista considera diversas possíveis causas. Então, considerando esse caso, seria o quê? Infecção pré-existente?
Não, ele disse tudo para você. Hipertermia maligna não, foi venosa total. Né? Só anestésicos inalatórios e succinil. Resposta inflamatória ao estresse cirúrgico não chega a dar febre. Reação alérgica ao anestésico não, é muito rara. Então, no caso aí, seria a febre desencadeada por uma reação transfusional. Vamos agora falar, então a resposta é letra A. Vamos falar um pouco ainda sobre complicações de ferida operatória. Já foi assunto da prova do ENARE e eu trouxe, ele trouxe uma questão sobre infecção e a gente vai trazer um tema diferente, um tema de fístula aqui associado aos outros, né? Mas eu acho que, como ele tem uma fonte de questões de doença do aparelho digestivo, e a gente teve algumas questões de doença do refluxo gastroesofágico, de cirurgia bariátrica, gastroplastia, uma das complicações possíveis são fístulas. Então, eu acho que na prova de cirurgia, a parte de fístula pode ser uma coisa importante, um assunto, um tema quente que eles podem cobrar, tendo em vista o perfil das questões que eles já cobraram e dos elaboradores da prova. Nós temos 5 principais tipos de complicação de ferida operatória. Seroma. Lembrando que seroma vai ser um líquido um pouco mais claro, vai ser turvo, mas não vai ser purulento. Seroma é um líquido claro. Hematoma, devido a alguma discrasia sanguínea, algum sangramento ou alguma dificuldade hemostática no pós-operatório. Lembrando que o hematoma, tanto o hematoma como o seroma, se eles não forem drenados, eles podem evoluir como infecção do ferido operatório, né? Que no caso seria a terceira complicação. A quarta, deiscência de ferida, você fez a cirurgia e não aconteceu uma boa deiscência, o paciente, por múltiplos motivos que nós vamos falar, ele pode abrir essa ferida e não cicatrizar e não ficar uma solução de continuidade. E fístulas. Fístula é a comunicação de alguma cavidade com a pele, o meio exterior, que pode também aumentar a chance de infecções. Lembrando que a principal causa de deiscência é infecção. Então, a ferida não fechou, provavelmente deve ter sido alguma infecção. Então, pode buscar, fazer cultura e tentar buscar. Ah, não, mas foi porque o paciente não fez um pós-operatório legal, ficou abrindo, né, fez exercício, botou uma pró-silicone e foi na praia no outro dia, né? Então, assim, esse não é a principal causa. A principal causa é a infecção. Independente do pós-operatório no qual o paciente foi submetido, né, as condições do pós-operatório, tem que sempre se aventar a possibilidade de infecção. E a fístula talvez seja um assunto quente para a prova, para a gente falar. Seroma e hematoma tratamento tem que drenar, não pode deixar. Pode falar. Tá, aí fica ruim, né? Tá bom. Fatores de risco para fístula enterocutânea. Então, ó, desnutrição, que também é um fator de risco para deiscência de ferida. Um dos fatores de risco para deiscência de ferida, além da infecção, é a desnutrição. Então, desnutrição, infecção, cirurgias de emergência com infecção. Lembrando, quem entrega o oxigênio é hemoglobina. Se você não entrega o oxigênio, não entrega a hemoglobina, você não vai ter uma boa perfusão, você não vai ter né, o sangue chegando e nutrindo aquele tecido. Então, pode facilitar a ocorrência de fístula. Então, a anemia também. E os dois principais que podem ser controláveis, nesse caso, são quais? São aí hipoxemia e hipotermia. Então, esses dois temas, eles são importantes para o surgimento de fístulas. Okay? Então, aqui, a questão do ENARE, as provas do ENARE ajudaram a cobrar fatores de risco. Se você não vê, não tentar memorizar isso antes, na prova pode ter alguma complicação maior e perder um tempo maior numa questão que, teoricamente, seria um simples. E para tratar a fístula, eu teria que fazer o quê? Se o problema for volemia, você vai fazer ressuscitação volêmica, vai fazer o controle da febre. Então, você vai fazer a estabilização do paciente. Se ele está com anemia, tem que repor, tá? Tem que controlar. E com o objetivo o quê? De drenar esse líquido que está saindo pela fístula. No caso aí, uma fístula enterocutânea. Você tem uma comunicação do intestino com a pele. Então, você tem que tentar zerar essa drenagem. Então, como é que eu reduzo o débito da fístula? Com dieta zero.
Você deixa a dieta zero, faz nutrição parenteral, para zerar o débito dessa fístula, para ela que essa solução de continuidade ela se interrompa e você interrompa o surgimento dessa fístula. Pode associar ao uso de inibidores da bomba de prótons, uma vez que o estômago, o intestino, no caso, né, o trato gastrointestinal sem bactérias ou sem alimentação pode favorecer a translocação bacteriana, então é interessante usar inibidores da bomba de prótons e assim que possível restaurar a alimentação entérica. Ok? E é um processo muito difícil, tratamento de fístula. Não é uma coisa fácil, não existe uma fórmula. Você tem que estabilizar o paciente. Se for enterocutânea, dieta zero e tratar de nutrição, ver proteína, corrige proteína, alimentação, enfim, controla infecção, antibiótico. Existem alguns tratamentos cirúrgicos para fístula também, em determinado tipo de fístula. Mas no geral é a estabilização clínica do paciente e eu acho que isso é uma questão importante que pode aparecer na prova. No caso aí, questão número 5. Vamos lá. Um paciente de 45 anos é submetido, eu não sei se vocês perceberam, mas quase 100% das questões elas vão vir com caso clínico. E essa é a forma de abordagem. Dificilmente vai ser uma questão direta, perguntando o que é isso ou isso. Talvez na prova de pediatria e medicina preventiva pode ter alguma questão mais direta. Mas no geral todas as questões elas vão ser vão trazer para você algum caso clínico para você imaginar e você tem que tentar extrair as informações importantes para não perder no raciocínio. Então, paciente de 45 anos é submetido a uma cirurgia abdominal de emergência devido a uma perfuração intestinal. Ele possui um histórico de desnutrição crônica e anemia. Após a cirurgia, o paciente inicialmente apresenta uma boa recuperação. No entanto, cerca de uma semana após o procedimento, ele começa a apresentar febre. Então, a gente já associa febre pós-operatória. Febre depois de uma semana. Então, você já descarta hipertermia maligna, infecção persistente ali, já descarta atelectasia e apresenta sinais de inflamação no sítio cirúrgico e drenagem de pus e conteúdo entérico. Então, já está clássico aí para vocês. Considerando o caso apresentado, quais dos seguintes fatores de risco foram determinantes para o desenvolvimento de fístula enterocutânea nesse paciente? A gente tem que lembrar. Idade avançada é? Não. Histórico de alergias é? Não. Hipotermia durante a cirurgia? Pessoal, a hipotermia durante a cirurgia, a hipotermia é um fator, mas não durante a cirurgia para desenvolver a fístula uma semana depois. No caso aí, o que teria de fator de risco mais importante para o surgimento dessa fístula enterocutânea é o quê? Cirurgia de emergência com infecção. Então, essa sim vai ter a contaminação bacteriana que vai levar um pertuito cutâneo e a fístula aparecer nesse paciente. Então, resposta correta, letra B de bola. Tem um cirurgião plástico na banca. Pode falar. Eu vou dar uma olhada nessa questão aí, mas eu me lembro dessa questão aí. Foi um pouco confusa. Ela foi anulada? Não. Você não viu não, né? Era epitelização. Tá. Eu tenho todas as questões aqui. No intervalo a gente lê junto essa questão. Deixa eu vir pra cá. Já. A gente lê aqui no final, da gente vê essa questão, lê essa questão de novo aí. E cicatrização de feridas. Por quê? Porque cicatrização de feridas é um assunto quente. Porque a gente teve o quê? Questões de queimadura e teve questões de fios de sutura, teve questões também de retalho e já teve questão de cicatrização, de processo cicatricial. Então, eu acho que é um tema importante. Eu acredito que deve ter algum cirurgião plástico ali na banca, que é cirurgião geral, faz questões de cirurgia geral e também faz algumas questões de cirurgia plástica. Então, o que é um pouco diferente de outras bancas. Então, vamos lá. Cicatrização de feridas. O que a gente pensa aí de mais nas cicatrizações das feridas? Primeiro que a infecção é o principal fator responsável para evitar o fechamento correto dessa fístula. A isquemia
é um problema circulatório, né, pode levar, isquemia pode ser ocasionado por problemas circulatórios, respiratórios, né, como hipoxemia e tensão no local, que também vai atrapalhar a cicatrização. Lembrando que os fatores de risco lá, como hipotermia, hipoxemia, e no caso aqui a gente adicionando a tensão local, vai atrapalhar o fechamento das feridas. Diabetes mellitus, aí já é um fator de risco clássico no processo cicatricial também, devido à sua doença neuropática e vascular. Então você tem diminuição da perfusão e também diminuição da inervação. Então você interfere em praticamente todos os estágios do processo cicatricial. Pacientes que tiveram radiação ionizante, no caso radioterapia, no caso aí pode levar a lesão endotelial, fibrose e atraso de cicatrização. Pacientes que são submetidos a muitas sessões de radioterapia, talvez vocês já tenham visto algum paciente com radioterapia, então fica um processo cicatricial muito difícil, é uma pele muito mais endurecida, com dificuldade de cicatrização. E a idade avançada, que pode levar à alteração da produção do colágeno, na qualidade desse colágeno. As mulheres aqui usam muito bioestimuladores, né? Então entendem bem esse processo de cicatrização. Então, quais seriam os fatores de risco aí para a cicatrização de ferida, que eu acho que é um tema muito quente para a prova. Lembrando que a prova adora cobrar fatores de risco e fatores relacionados a essas complicações. Infecção, que é o principal, isquemia por qualquer motivo, ou seja, a dificuldade de levar esse oxigênio, anemia leva a problemas cicatriciais, diabetes mellitus, radiação ionizante e idade avançada. Ok? Além disso, vamos lá, lembrando dos fatores da fístula enterocutânea, desnutrição, quando você tem níveis de albumina menor que 2 gramas por decilitro, também são fatores. Deficiência das vitaminas A e C, só fazendo adendo, né, que a evidência que na suplementação da vitamina C, e no caso a A, ela não necessariamente favoreceria o processo cicatricial, mas a sua deficiência sim. Mas quando a gente lembra que vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, você precisa de uma ingestão diária, durante um processo cirúrgico e um trauma cirúrgico, você possivelmente não deve ter uma alimentação correta e bem balanceada com todas as vitaminas, sais minerais. Então, dentro desse aspecto, a suplementação, a complementação, não suplementação, a complementação na dieta com vitamina C poderia ajudar nesse processo, pensando que a dieta desse paciente poderia ser pobre em vitamina C. Algumas drogas exógenas, como a doxorubicina, que é um quimioterápico, né? Corticoides, uma vez que ele inibe o processo inflamatório como um todo, então ele vai inibir a fase inflamatória da cicatrização, que é uma fase muito importante, segunda fase, e a deficiência de alguns minerais, como o zinco e ferro. Então, e deixa anotadinho, se não tinha visto isso bem, tenha uma atenção melhor, os slides vocês vão ver, dá uma sombreada para quando chegar na prova você chegar um pouco mais confiante e não perder muito tempo nessa questão. Vamos agora para a questão número 6. Um paciente com histórico de diabetes mellitus e desnutrição é submetido a uma cirurgia para correção de hérnia abdominal. Essa questão não é necessariamente sobre hérnia, mas hérnia é um assunto muito importante na prova. Durante o período pós-operatório, a ferida cirúrgica apresenta dificuldade no processo de cicatrização. Considerando os fatores de risco descritos abaixo, qual deles é o principal responsável pelo processo de cicatrização nesse caso? Então, lembrando que possivelmente em algumas questões ele vai trazer todas as alternativas corretas e vai puxar qual o principal. Então ele vai dar alguma dica para isso. Quando você pensa isquemia devido a problemas circulatórios, quando você pensa deficiência de vitaminas A e E, idade avançada com alterações no colágeno, mas nesse caso, uma cirurgia de correção de hérnia abdominal desnutrição, diabetes, né? Qual seria mais ou menos aí um fator que poderia estar mais responsável no processo de cicatrização? Infecção, que é o principal. O principal processo seria infecção. Então, infecção é o principal processo relacionado ao atraso da cicatrização de feridas. Letra C. Vamos agora falar sobre antibióticos. Antibiótico vai cair na prova, certo?
ou antibiótico profilaxia ou antibiótico terapia. Já caiu antibiótico na questão de preventiva, na questão de GO, infecção do trato urinário. Já caiu antibiótico na questão na prova de cirurgia, de profilaxia, enfim. Então a gente tem que dominar antibiótico. Certo? Então, um dos principais objetivos pedagógicos desse aulão que eu acho é dar essa atenção um pouquinho ao antibiótico, que ela vai ter alguma questão na sua prova. Então é um assunto que eles gostam. Então vamos fazer só uma revisão breve sobre os antibióticos e possivelmente a gente vai ter, acho que, 3 questões envolvendo o uso de antibióticos na aula de hoje, para a gente entender como eles podem abordar. Eu sei que antibiótico às vezes é um assunto difícil e são muitas classes. Mas a gente pode começar a nossa memorização para a prova, né, que tem que ser aquele raciocínio mais pronto. Lembrando da cobertura. Então, a cobertura. Existem bactérias que eu chamo de fuleirinha, aquelas bactériazinhas, né, do dia a dia, que a gente pega aqui no ambiente. Existe bactéria mais potente, que são as bactérias hospitalares. Essas bactériazinhas aqui, qualquer antibiótico trata. Que tem um espectro, claro, né? As bactérias hospitalares, não. E o grande problema da humanidade em relação às bactérias, claro, né? Seria as bactérias gram-positivas ou gram-negativas? As gram-negativas. É o grande problema. Porque ela, além da camada de peptidoglicano, ela tem um envelope externo e múltiplos processos de resistência antimicrobiana. Então, o problema maior são as gram-negativas. Aí você tira KPC, Pseudomonas. Tem uma gram-positiva que é bem chatinha também, que por mecanismos de seleção ela conseguiu ter uma resistência bacteriana importante, que é o Staphylo marsa, né, resistente à meticilina, que é aí que você não consegue usar as penicilinas como oxacilina para combater. Então você tem o marsa, que é um gram-positivo difícil, e tem as gram-negativas difíceis, no caso Pseudomonas e KPC. Tem umas gram-negativas, fuleirinha também, que é Klebsiella, né, Acinetobacter, que são bactérias hospitalares, mas são mais fáceis de tratar. Então a gente tem que condicionar o nosso raciocínio seguinte: antibiótico, a gente tem que saber o gram que ele pega, se é gram positivo ou gram negativo, anaeróbio, e se pega essas bactérias aí um pouquinho mais perigosas, são as bactérias hospitalares. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem que fazer essa antibiótico profilaxia. Se o paciente veio de casa, ele veio com bactéria fuleirinha. Essas bactérias, qualquer antibiótico pega, inclusive uma cefalosporina de primeira geração. Porque o que você quer na antibiótico profilaxia é diminuir a população de bactérias antes da incisão cirúrgica na pele. Então você tem que pegar a pele o quê? Pele é gram positivo. Intestino é o quê? Gram negativo anaeróbio. Então tem que pegar gram positivo. Então eu uso uma cefalosporina de primeira geração, que ela pega mais gram positivo, muito pouco gram negativo, não pega anaeróbio. Não pega. Então pega gram positivo. Então eu vou fazer o quê? Cefalosporina de primeira geração, que é a cefazolina. Existem alguns procedimentos que não fazem solução de continuidade em nenhum tecido. Por exemplo, a endoscopia. Você vai ter solução de continuidade? Não vai. Então você não precisa dar antibiótico. Então acho que uma questão que pode cair na prova é quando usar antibiótico e quando não usar. Além da indicação dos antibióticos de acordo com cada classe. Então, por exemplo, quais são os procedimentos que têm indicação de antibiótico profilaxia? Vamos lá. Vou fazer uma cirurgia de úlcera, não tem solução de continuidade? Não vou cortar? Ou seja, vou ter exposição de tecidos importantes, eu tenho que fazer antibiótico. Certo? Cirurgias bariátricas, no caso para obesidade, tem que fazer também. Eu não vou fazer uma gastrectomia, não vai fazer um bypass, não tem interectomia, não corta? Ok, vou ter que fazer. Certo? Procedimentos em trato biliar de alto risco. Por exemplo, o paciente vai fazer uma colestectomia, mas tem idade avançada, porque na colestectomia eu não entro dentro de um trato intestinal. Então a exposição de bactérias é muito pequena. Inclusive existem alguns questionamentos mostrando que talvez não fosse nem necessário fazer antibiótico profilaxia na colestectomia por videolaparoscopia. Se for aberta, sim. Você tem exposição maior de tecidos, mas por vídeo não precisaria.
Mas se esse paciente tem idade avançada, infecção aguda, coledocolitíase, icterícia, tem cirurgia prévia, né, ou CPRE, então se teve uma exposição maior, aí eu teria indicação. Ressecção de anatomose do intestino, tem que fazer. Não vou cortar, não vou costurar, tem exposição, tem que fazer antibiótico profilaxia. Procedimentos cardíacos com esternotomia. Por que eu boto assim com esternotomia? Vou fazer um cateterismo. Vou fazer um cateterismo para examinar as coronárias. Vou só entrar lá na veia, na artéria, no caso, né? Vou olhar, jogar o contraste para ver se tem alguma obstrução. Eu não tenho exposição importante assim, então eu não preciso dar antibiótico para esse paciente. Então não precisa de antibiótico em cateterismo. Se você for cortar, ou seja, fazer uma esternotomia, esse sim vai ter antibiótico profilaxia. Cirurgias vasculares de extremidades inferior ou aorta abdominal, ou seja, potencial de infecção maior. Amputação, precisa. Histerectomia, precisa. Cesariana, precisa. Parto normal, não precisa parto normal. Cirurgia de cavidade oral faríngea, sim, se eu tiver cirurgias procedimentos odontológicos, né, eu tenho exposição grande de tecidos. A boca é uma região muito contaminada. Se você olhar a quantidade de bactérias, tem mais do que no ânus, claro que com perfis diferentes de bactéria, mas a boca é muito contaminada. Craniotomia, tem exposição importante de tecidos. Colocação, assim, aí pronto, isso aqui é uma questão que pode cair na prova. Independente da cirurgia, se você achar que precisa ou não de antibiótico, se for botar alguma coisa estranha, vai ter que ter antibiótico. Prótese, implante, alguma coisa, se for botar alguma coisa estranha no corpo, vamos botar antibiótico profilaxia. Feridas contaminadas, trauma acidental, doença vascular. Então, aí seriam as indicações da cirurgia. Max, e quando não precisaria? Então, vamos tentar raciocinar mais quando não precisa. Para entubar, precisa de antibiótico? Não vai cortar nada, né? A traqueostomia. A traqueostomia eu entro direto na traqueia. Então, possivelmente, o ambiente todo controlado. Eu não passo pela boca ali para entrar na traqueia, seccionando tecidos. Então, não precisa de antibiótico. Passar sonda vesical. Corta alguma coisa? Não. Endoscopia? Não. Acesso endocentral? Não. Dreno de tórax. Lembrando que, não, você falou que botasse qualquer osso, não, mas o dreno ele entra e sai. É igual a sonda. Ele não vai ficar no paciente. Ele não vai fazer o biofilme e levar a infecção. Feridas abertas, queimaduras e parto normal. Então, talvez, uma das questões que podem aparecer para você, o que eu acredito, é quando não deve fazer antibiótico profilaxia. Procedimentos endoscópicos diagnósticos não, se forem cirúrgicos, sim. Se eu vou fazer alguma ressecção importante, é interessante usar antibiótico, certo? Com procedimentos antibióticos. Não, procedimentos, não, precisa não. Ressecções importantes, tipo uma CPRE com ressecção, aí sim, certo? Você vai fazer, por exemplo, uma drenagem de um pseudocisto por via endoscópica, tá? Uma biópsia de pâncreas por via endoscópica, guiadas por ultrassom endoscópico, esse sim. Então, uma exposição maior. Letra número 7. Durante uma dissecção sobre o filtro de antibiótico, sobre o uso de antibiótico profilaxia em cirurgias, um cirurgião menciona a classificação de feridas para determinar a necessidade dessa medida preventiva. Entre os casos a serem considerados, o cirurgião destaca aqueles que a antibiótico profilaxia não é indicada. Com base na informação fornecida, marque a alternativa que indica um cenário em que a antibiótico profilaxia não é necessária. Vamos lá. Letra A. Cirurgia de hérnia abdominal. Ok, sim, precisa. Procedimentos de traqueostomia. Biópsia de lesão cutânea suspeita de malignidade. Então, ele vai adicionar algumas informações querendo lhe confundir. Uma lesão de pele, um câncer de pele pequenininho, você não vai precisar de antibiótico, né? Parto vaginal e cirurgia de urgência em tratamento de apendicite aguda. Então, no caso aí, a indicação clássica, no qual você não precisa usar antibiótico profilaxia, seria o parto vaginal. Pode falar. Não, traqueostomia não. Não precisa de antibiótico traqueostomia. Sim, aí no caso é esse aqui. Por que coloquei esse aqui? Um paciente com obstrução. Então, o paciente, essa obstrução é o quê? É causa infecciosa. Aí, quando você bota uma traqueostomia de urgência, você pode considerar.
mas é uma traqueostomia eletiva no paciente intubado, que vai fazer uma traqueostomia, você não precisa, que é um ambiente totalmente controlado. Agora o paciente tem obstrução de vias aéreas superiores, aí você precisa, certo? Traqueostomia eletiva, ambiente controlado não. Traqueostomia por outra causa, sim. Ok? Não, isso não. Pequena não. Exato. Não, aí depende da biópsia. Vamos lá. Um procedimento pequenininho, uma biópsia pequenininha, assim. Quando ele bota biópsia de lesão cutânea, pode ser alguma biópsia mais grande, maior, que pode levar uma exposição maior, certo? Vamos tratar para a sua rotina. Vamos lá, você vai tirar lesões pequenas, ocasionadas possivelmente com carcinoma espinocelular ou basocelular pequenas. Se forem, não precisam. Um procedimento totalmente limpo. Agora, se for maligno grande, sim. B. Sim, vamos lá, ok. Vamos lá, paciente, vou dar um caso clínico. Paciente intubado, 7 dias, sem perspectiva de extubação. Vai fazer traqueostomia? Não precisa de intubação. Certo? Paciente com obstrução de viés superior. Qual a causa da obstrução? Pode ser infecciosa? Pode, talvez seja a principal. Se ele tiver obstrução de viés superiores, uma traqueostomia no ambiente que não está controlado, com possibilidade de contaminação, aí você faz antibiótico profilaxia. Lembrando que qual a razão da antibiótico profilaxia? Evitar a contaminação da pele e tecidos profundos que vão ser seccionados, que estariam já presentes circulando no ambiente. Então, se a gente já tem uma obstrução, eu vou fazer a traqueostomia, seria interessante, certo? Por exemplo, no caso do melanoma, que a gente teria que fazer essa biópsia excisional, mas com margens pequenas. Se for muito pequeno, não. Se for muito pequeno, não. Então, poderia ser pode ser questionado, sim. Pode ser. Muito clássico. Muito clássico, exatamente. Exatamente. Não dá margem. Exato. Um tumor muito pequeno, você não precisa tomar antibiótico. Agora, se for uma ressecção importante com rotação de retalho, você precisa. Então, quando ele bota malignidade, tem rotação de retalho, possivelmente eu posso precisar. Agora, quando você vai precisar usar antibiótico no parto normal? Nunca, né? E ainda mais ele bota aqui, ó, sem fatores de riscos adicionais. Então, deixou bem claro para você qual seria. Então, correta aqui é a letra D de dado. Vamos para outro assunto muito importante, que são as hérnias de parede abdominal. Ele já cobrou muita coisa em relação a esse assunto, em relação às hérnias. E o que eu acho que é importante, e o que Enário gosta, ele não gosta muito de técnica operatória, mas ele gosta de cobrar um pouquinho de anatomia e também farmacologia, tá? Ele tem umas questões de farmacologia, inclusive na prova de medicina preventiva, eles botam umas questões de farmacologia. Mas especificamente nas questões de hérnia, que é um dos assuntos mais cobrados no Enário e na prova de cirurgia, que é aparelho digestivo, e hérnia é um dos assuntos mais cobrados em todas as provas, que o pessoal gosta bastante, eu trouxe só esses temas para vocês relembrarem em relação à anatomia da hérnia da parede abdominal. No caso aqui, quando a gente usa uma hérnia inguinal, existem dois conceitos importantes, que é o quê? O trígono de Hesselbach, onde se anunciam as hérnias diretas devido à fragilidade dessa parede da hérnia, e ele tem como limite o ligamento inguinal. Você tem aí medialmente o reto e lateralmente o vaso epigástrico inferior. Então, se você pensar o seguinte, você tem... Deixa eu pegar aqui uma caneta. A caneta que estava aqui. Ah, está aqui. Você tem um ligamento inguinal. Tem um reto abdominal aqui e o vaso aqui. Se ele se insinuar por aqui, possivelmente vai ser uma hérnia direta. Se ele entrar pelo canal, hérnia indireta, que é mais comum, certo? Então, nós temos o quê? Ligamento inguinal, o músculo reto do abdominal e o vaso epigástrico inferior. Então, esse seria a anatomia dos limites do triângulo de Hesselbach. Outro conceito importante é o orifício miopectíneo, que é o orifício por onde passa, né? Onde você teria o trígono de Hesser,
mais o canal femoral, que são banhados pelos vasos femorais, ou seja, é por onde passa o conteúdo do canal inguinal, que é uma área totalmente de fragilidade. Certo? Porque é um orifício, vai passar o conteúdo do canal inguinal através desse orifício. Aí você vai ter ligamentos, vai ter também a borda do reto abdominal, o oblíquo interno e também o músculo psoas. Então é uma fragilidade da parede abdominal e por isso que as hérnias se insinuam por esse orifício. Então você tem o triângulo de Hesselbach e o orifício. O triângulo pode ter uma fragilidade ao longo do tempo, por isso que é menos comum, pacientes idosos, tabagistas, que vão levar a fragilidade nessa parede posterior, pode dar hérnias diretas, e se o conteúdo se invaginar por dentro do canal, vão ser as hérnias indiretas, que são as mais comuns. Vamos para a questão número 8. Durante uma aula de anatomia, o professor destaca as características e as áreas de fragilidade da parede abdominal, relacionadas ao triângulo de Hesselbach e orifício miopectíneo de Fouchard. Com base nas informações fornecidas, qual das opções a seguir descreve corretamente o triângulo de Hesselbach? Então, lembrando, o triângulo de Hesselbach é ligamento, músculo reto e o vaso epigástrico. Pode também, acredito que uma coisa que é importante para a gente avaliar na prova de cirurgia, em relação aos vasos epigástricos, é que a gente tem que livrar o vaso epigástrico durante a paracentese. Então, quando a gente for fazer paracentese, esse vaso epigástrico inferior, a gente tem que localizar eles de preferência, no caso por ultrassom, para você, quando fizer uma paracentese abdominal de um líquido acítico, lembrando que isso não tem a ver com essa questão, mas eu estou lembrando isso que é uma coisa importante, que está relacionada a essa anatomia, que pode ser cobrada, na paracentese nós devemos livrar os vasos epigástricos inferiores para evitar a lesão vascular durante a paracentese. Pode falar. Joia. Tá. Foi do Enari? Não, né? Tá. Depois de uma olhadinha a gente vê essa da questão. Certo? Joia. Então vamos lá. Durante uma aula de anatomia, o professor destaca as características desse... Sim, vamos lá. Então, com base na informação, qual seria que descreve corretamente o triângulo de Hesselbach? A. É a área coberta pelo músculo oblíquo interno, onde são comuns as hérnias internas. Letra B. Representa uma área de fragilidade verdadeira. Lembrando que ele está perguntando do triângulo de Hesselbach, né? Na parede abdominal, limitada inferiormente pelo ligamento inguinal. C. Possui como limite lateral a borda inferior do músculo oblíquo interno e é caracterizado pela presença de vasos epigástricos inferiores. E corresponde à junção entre o músculo oblíquo interno e o transverso, formado pelo arco transverso. Então, qual seria aí essa questão? C de casa, né? Possui um limite lateral, a borda inferior do músculo oblíquo interno. Aqui eu botei como o vaso epigástrico, mas o oblíquo interno está aqui. O reto abdominal e o ligamento. Então ele bota aqui, ó, vaso epigástrico com a borda lateral inferior do oblíquo interno. Ok? Então a questãozinha de anatomia que deve aparecer ou o triângulo de Hesselbach ou o orifício miopectíneo. Lembrando que o orifício pectíneo é realmente uma falha e o triângulo não. Pode acontecer hérnias por fragilidade dessa parede posterior. Isso, fragilidade verdadeira. Não é fragilidade verdadeira, é ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, tabagismo, idade pode levar à hérnia direta. Vamos agora falar um pouquinho sobre antibióticos. A gente falou sobre antiprofilaxia, agora vamos falar as coberturas. Então, lembrando dessas bactérias que vêm do ambiente ambulatorial, né? Vem de casa, vem da rua. Bactérias vêm da rua, são bactérias fuleirinhas. Qualquer antibiótico pega. Aí quando você pensa lá, penicilina pega o quê? Pega tudo. Essas bactérias de infecção urinária, dá para usar penicilina. Bactéria de infecção
né? Viária superior, penicilina pega. Vamos lá, infecção urinária, penicilina pega, tudo pega. Por quê? Porque a penicilina pega gram positivo, um pouquinho de gram negativa, pega anaeróbio, agora pseudomonas não pega não, porque pseudomonas já é bactéria potente. Então essas penicilinas pegam tudo, ok? Cefalosporina, lembrando que ao longo, quando você vai aumentando a geração da cefalosporina, você vai aumentar a sua intensidade contra as bactérias mais perigosas, que são as gram negativas. Mas uma gram positiva ali, uma cefalosporina de primeira geração, pega gram positivo, pega gram negativo, agora não pega anaeróbio. Anaeróbio é só alguns de segunda e terceira geração. Então eu posso tratar, por exemplo, vamos lá, chega um paciente no ambulatório, na atenção primária de saúde, com infecção urinária. Posso usar amoxicilina? Posso, penicilina. Posso usar uma cefazolina? Ou, no caso, teria que ser oral, né? É uma cefalosporina de primeira geração? Posso, porque pega. Bactéria de primeira geração pega. Vamos para outras classes de antibióticos que pega essas bactériazinhas. Quinolona, ela pega. Pega gram positivo, pega gram negativo, agora não pega anaeróbio. Então, eu posso usar a quinolona para infecção do trato respiratório que veio de casa? Posso. Eu já acho que é uma potência muito maior, um antibiótico muito melhor para uma infecçãozinha de garganta. Infecção de pele pega? Pega. Por que não pega gram positivo? Tem alguma limitação, mas pega. Pega infecção urinária? Pega infecção urinária. Aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo ele já não pega tanta coisa. Por quê? Porque ele é um antibiótico que não tem um potencial muito importante bactericida. Mas a gente vai falar um pouquinho no qual a gente reserva os aminoglicosídeos. Além dos aminoglicosídeos, eles têm alguns efeitos colaterais importantes. Então, ele não é um bom antibiótico para você usar ambulatoriamente na atenção primária à saúde ou para infecções que vêm de casa. Mas ele tem uma boa cobertura de gram positivo e gram negativo. Ainda desses antibióticos mais simples, tetraciclinas, pega tudo, pega. Posso tratar com tetraciclina uma infecção de pele? Pode. Certo? Uma infecção urinária com tetraciclina? Pode. Não é a melhor opção, mas pode, porque pega gram positivo, pega gram negativo, pega um pouquinho de anaeróbio. Macrolídeo. Eu pego gram positivo, pego bem. Posso tratar infecção respiratória com macrolídeo? Posso. Infecção de pele? Posso, não pego gram positivo? Lembrando que pele é gram positivo, intestino é gram negativo, é anaeróbio. Então, ou seja, ó, penicilina, cefalosporina, tetraciclinas e macrolídeos, pega gram positivo e pega gram negativo do ambiente. Agora, existem algumas preferências. Pele, eu prefiro o quê? Cefalosporina, cefalexina, certo? Infecção de viérias, eu prefiro penicilinas, amoxicilina. Infecção do trato urinário, existem outras opções, mas eu posso usar inclusive quinolonas. Então existem preferências, mas quinolona, macrolídeo, penicilina e cefalosporina praticamente têm a mesma cobertura. A minha preocupação é quando chega bactérias mais resistentes, que no caso intra-hospitalar vão ser as gram negativas mais potentes. Vamos lá. Aí você vai precisar de cobertura para pseudomonas. Aí quando pensa em cobertura para pseudomonas, você vai precisar de quê? De carbapenêmicos, que ele vai pegar gram negativo potente, ele pega gram positivo, pega gram negativo e pega anaeróbio. Já vi muitas prescrições lá, meropenem mais metronidazol. Não faz sentido usar meropenem mais metronidazol. Metronidazol é anaerobicida, mas meropenem pega bem anaeróbio. Então, por isso, como ele tem uma cobertura muito boa e pega gram negativo, incluindo pseudomonas, a gente deixa, né, para casos reservados usar os carbapenemos. Não pode usar para todo mundo, porque senão favorece o surgimento de bactérias resistentes aos carbapenemos, como a Klebsiella pneumoniae, como a KPC. Não é muito usado, mas temos o monobactam. Por que o monobactam não é muito usado? Que é o Astreonam. Esse assunto é importante para a prova, certo? Porque ele praticamente só é gram negativo. Então você limita muito, você restringe muito ele. Por isso que a gente não usa Astreonam. Mas se você tem aquele paciente que está internado na UTI com gram negativo altamente resistente, você já tentou carbapenêmico, não deu certo, tentou polimixina B, não deu certo, aí você tenta Astreonam também, que é um gram negativo, um antibiótico com cobertura para gram negativo. Glicopeptídeos, vancomicina e teicoplanina. Aí no caso aí é praticamente só gram positivo. Como a gente tem um Astreonam só gram negativo, você tem vancomicina e teicoplanina só gram positivo. Qual o uso da
da vancomicina é praticamente para massa. O estafilococcus resistente à meticilina, que a gente não pode usar a oxacilina, que é uma penicilina que age bem contra o estafilococcus. Lincosamidas, como a clindamicina e a lincomicina. No caso aí você usa principalmente para anaeróbio. Você pega um pouquinho de pele, gram positivo e anaeróbio. Por isso que a osteomielite a gente usa, por exemplo, clindamicina, que pega pele, gram positivo, com o metronidazol. Apesar dele ter ação também contra anaeróbio, você associa com o metronidazol. Então, clindamicina com metronidazol. Certo? Então, voltando. Penicilina pega o quê? Pega tudo. Mas de bactéria potente? Nenhuma. Então, você usa para infecção que vem de casa, infecções simples. Cefalosporinas de primeira geração. Gram positivo, bem pouquinho, gram negativo, praticamente nada. Então, infecções de pele, infecções urinárias, que for com gram positivo, estáfilo, estrepto. Certo? Macrolídeo, pega tudo, gram positivo, gram negativo, sendo que não é um bom antibiótico. O grande uso do macrolídeo é para atípicos, germes atípicos. Então, por isso que a gente usa costumeiramente a azitromicina. Tetraciclina, é muito fraco, antibiótico muito fraco, mas pega tudo, gram positivo, gram negativo, antibiótico é relativamente bom, mas as bactérias estão muito resistentes a eles, então a gente não usa. A gente reserva para quem? Reserva a doxiciclina também para germes atípicos, como Chlamydia trachomatis. Então, penicilinas, cefalosporinas, macrolídeo, tetraciclina, quinolana. Quinolana é bom. Já pega cipro e levo, pode pegar um pouquinho de pseudomonas. Dá para tratar a infecção de pseudomonas só com cipro e levo? Não dá. Pseudomonas, de preferência, a gente usa 2 antibióticos. Então, você pode associar levo com outro, né? No caso aqui, um carbapenêmico, certo? Astreonam serve para quê? Só para gram negativo. Como é muito ruim, a gente só usa em associação para tratar pseudomonas. Vancomicina, só para marsa, ok? Clindamicina, que são as lincosamidas. A gente usa o quê? Pele, porque é positivo, com anaeróbio, ou seja, osteomielite. Então você usa clindamicina com metronidazol. Vamos lá. E para terminar, pronto, terminou, só essa. E tem as associações, né? Como a piperacilina, tazobactam, que é o tazocin, que a gente também pega gram-negativos do tipo pseudomonas, polimixina B também pega gram-negativo com pseudomonas. Então, vamos só relembrar aqui que eu acho que isso pode ser importante para a prova. Quais são os antibióticos que pegam pseudomonas? Me ajuda. Carbapenems, quinolonas, cef de quarta, que eu não falei, mas cef de quarta sim. Cefepime, o que mais? Exato, cefa de terceira que pega também, que é ceftazidime. O que mais? Piperacilina, tazobactam. Astreonam. Polimixina B. Certo? Então nós temos esses antibióticos que pegam pseudomonas. Então bactérias hospitalares. De preferência em associação, em dupla terapia. Nunca, não nunca, né? Se for uma infecção mais tranquila, você só teve lá na cultura, não tem uma sepsis importante, você pode usar em monoterapia. Mas paciente em sepsis por gram negativo, você usa pelo menos 2 antibióticos. Agora vamos para essa questão aqui, número 9. Um paciente jovem com câncer de colo uterino está programada para realizar a esterectomia radical videolaparoscópica. Qual seria a profilaxia antimicrobiana mais recomendada para esse procedimento? Como é uma cirurgia que não entra dentro do intestino em cavidades importantes, onde vai ter exposição de gram negativo e anaeróbio, eu não uso outro antibiótico que não seja uma cefalosporina tranquila, que é a cefazolina aí, 1 a 2 gramas venosa. Metronidazol não. Aqui eu poderia fazer se fosse cefoxitina e metronidazol, se tivesse contaminação, eu deixaria de ser antibiótico profilaxia, seria antibiótico terapia, tentando pegar um pouco mais de gram negativo com a cefoxitina e anaeróbio de metronidazol. Metronidazol quando tem contaminação, ou seja, anaeróbio, certo? E ceftriaxona e metronidazol também quando você tem contaminação. Então, cirurgia com um ambiente controlado, onde você não tem exposição à enterectomia, cefazolina 1 a 2 gramas. Ok. Para terminar essa parte de cirurgia, um pouquinho mais sobre hérnia. No caso aí, a hérnia inguinal do tipo direta, que a gente já falou, seria o quê? É aquela devido ao enfraquecimento da parede posterior.
especialmente no triângulo de Hesselbach, que você tinha comentado, não é um orifício verdadeiro, é um enfraquecimento da parede do orifício, na parede do triângulo. Ela é medial aos vasos epigásticos inferiores, certo? Então você tem um vaso epigástrico aqui, ó. Ela é medial, reta abdominal, vaso epigástrico, ela vai ficar aqui em cima do triângulo, né? No caso no triângulo. E durante o esforço, uma manobra de Valsalva, lembrando que como é enfraquecimento, essa protusão vai em direção à polpa do dedo. Você faz a polpação, ele vai sim, em direção à polpa do dedo. A hérnia do tipo indireta, como é uma falha, ela geralmente o quê? Ela é congênita, resultante do não fechamento desse conduto. Então, alguma coisa vai entrar por lá. Pode ser, no caso aí, uma alça intestinal. E ela vai ser o quê? Lateral aos vasos epigástricos inferiores. Aqui o vaso epigástrico vai ser lateral. E durante o esforço, na manobra Valsalva, essa protusão vai em direção à ponta do dedo. Ó, meu dedo, onde é que está aqui? Ó. Meu dedo está aqui, pelo saco escrotal, né? No caso de homens. Aqui, ó, polpa do dedo em direção à ponta do dedo. É a hérnia inguinal mais comum e mais frequentemente fica encarcerada, que talvez esse seja uma das questões que vão estar presentes no próximo final de semana. Vamos agora para a questão número 10. Verdadeira ou falsa em relação às hérnias. Essa é uma questão interessante. A hérnia da parede abdominal mais comum é a hérnia inguinal. Verdade. A hérnia inguinal mais comum é a indireta, ok? Mas como é que eu decoro isso? A direta na enfraquecimento é ao longo do tempo, então demora. Então é menos comum. E é mais comum do lado direito. A complicação mais grave da hérnia é o estrangulamento, verdade. Na cirurgia aberta, os nervos mais comumente afetados são o ilho inguinal e o ramo genital do nervo genitofemoral e o ilho hipogástrico. Então é uma questão assim, um decoreba que geralmente cai. Como eu acho que a Nari gosta de anatomia, eu trouxe isso para vocês. Então, quais são os nervos mais comumente afetados na cirurgia aberta? O ilho inguinal, o ramo genital do nervo genitofemoral e o ilho hipogástrico. Já na veia laparoscópica, o nervo mais afetado são o femoral cutâneo e o genitofemoral. Todas as alternativas estão corretas. Ok? Então, letra A. Vamos agora começar a parte de clínica.